Nesse vídeo eu vou falar sobre como utilizar able to em inglês. A gente pode usar able to para expressar o sentido de habilidade, capacidade ou até mesmo de um talento de alguém, ou seja, expressar justamente a possibilidade de alguém conseguir fazer algo. Usamos able to não apenas para falar do presente. Também podemos usar able to, geralmente associado ao verb to be, para falar, por exemplo, de uma incapacidade ou de um feito do passado e inclusive do futuro. Primeiro, vamos dar uma olhada em como estruturar, como montar frases com able to em inglês. Nesse primeiro momento, vamos dar uma olhada em como montar frases utilizando able to, tanto no presente quanto no passado. Para isso, a gente vai ter que optar pelas conjugações do verb to be no presente e também pelas conjugações do verb to be no passado. Logo no começo da sua frase, identifique o sujeito da ação. Você pode optar por um pronome pessoal e inclusive nomes. É por isso que eu posso dizer coisas como I am able to, he is able to, she is able to, you are able to, they are able to, we are able to. Se eu quiser montar frases com able to no passado, eu devo optar por um dos dois formatos das conjugações do verb to be, que são was ou were. Para o grupinho composto pelos pronomes pessoais I, he, she e it, eu devo optar por dizer was able to. Caso eu queira associar able to no passado com os pronomes pessoais you, they e we, eu devo optar por were able to. Agora lembre-se, pessoal, como eu disse no começo desse vídeo, você também pode optar por nomes. E para aí ter certeza se deve optar por was, were, am, is ou are em inglês, basta você pegar aquele pronome pessoal e tentar substituir por um nome, ou fazer o processo inverso. Ou seja, você também pode optar por um nome. Mas para ter certeza qual das conjugações do verb to be você deve optar, você pode substituir o seu sujeito da sua frase por um pronome pessoal. E aí, esse pronome pessoal vai te levar a um dos formatos do verb to be. Para montar frases na negativa, é muito simples. Basta você inserir a palavrinha not entre o verb to be e able to. Você pode dizer em inglês, I'm not able to. Maria is not able to. Bob and Jack were not able to. Se você estivesse perguntando, mas Daniel, se eu quiser montar uma frase completa, o que vem depois desse to? Preste bastante atenção, pois esse é um ponto extremamente importante para você que quer aprender a como usar able to em inglês corretamente. Logo depois de able to, a gente vai optar por um verbo na forma base. O que é o verbo na forma base, Daniel? Nada mais é do que o verbo na sua forma crua, como por exemplo, to study, sem a partícula to. Então fica study. Você deve montar então frases do tipo I am able to study. I am able to sing. I am able to play. Eu posso, por exemplo, falar dos meus talentos. Eu posso dizer que eu sou capaz de escalar uma montanha. I am able to climb a mountain. Então eu estou dizendo aqui que eu consigo o quê? Escalar uma montanha. Até porque se eu dissesse I am able to climb, aí você poderia me perguntar, peraí, você disse que você é capaz, você consegue escalar, mas escalar o quê? Bem, o complemento da minha frase, I am able to climb a mountain. Eu também posso dizer que eu sou capaz de pilotar uma aeronave. I am able to fly an airplane. Eu também posso montar uma frase na negativa, I'm not able to fly an airplane. Como nesse caso estamos trabalhando com verb to be, se você quiser montar perguntas com able to, basta jogar o verb to be logo no começo da sua pergunta. É por isso que você pode dizer coisas como Are you able to? E aí vem o verbo na forma base. Is Maria able to? Um verbo na forma base. Am I able to? Um verbo na forma base. Vamos imaginar que no seu trabalho tem um problemão. E aí você tem um colega e você quer saber, mas aí, cara, você consegue lidar com esse problema? Você consegue resolver esse problema? Você pode perguntar para ele, Are you able to tackle the issue? Repetindo, Are you able to tackle the issue? Então você está o perguntando, e aí, cara, você consegue lidar com esse problema? Você consegue resolver esse problema? Consegue abordar essa questão?
Are you able to tackle the issue? Também é possível você associar um verbo modal à estrutura be able to. Veja que nesse caso a gente está associando um verbo modal ao verb to be e logo na sequência vem able to. Uma confusão muito comum em estudantes de inglês é able to se trata de um verbo modal? Olha, há muitas discussões a respeito disso, mas a partir desse exemplo que a gente vai ver agora, a gente consegue constatar que able to não poderia ser classificado como um verbo modal, porque uma regra clássica, a regra de ouro que envolve todos os verbos modais, é que verbos modais não podem ser associados a outros verbos modais. Então, como a gente vai ver agora que a gente vai utilizar should e might, que são exemplos de verbos modais associados a able to, a gente conclui que able to não pode ser classificado como um verbo modal justamente por causa dessa premissa, dessa regra básica que eu acabei de citar. I might be able to. You should be able to. Will Paul be able to? Vamos supor que você conhece uma moça que já vem tentando ter filho há um tempo. Ela e o seu marido estão tentando ter filhos há muito tempo e não estão conseguindo. Você pode partir então, fazer uma suposição baseada nesse fato, Deus queira que não. Mas você pode simplesmente fazer aqui uma suposição, Se trata então de um achismo se baseando nesses fatos. Eles estão tentando ter filhos há muito tempo e não estão conseguindo. Você pode dizer que talvez a culpa seja da mulher, Talvez ela não consiga ter filhos. Em inglês você pode dizer She might never be able to bear a children. Repetindo, she might never be able to bear a children. Você está dizendo aqui que talvez, ela nunca será capaz de dar à luz a uma criança. She might never be able to bear a children. Então eu estou fazendo uso do verbo modal might, associado à estrutura be able to. Outro ponto curioso é que existe em inglês unable to, que seria o oposto de able to. Então é como se a gente simplesmente incluísse o prefixo un na palavrinha able e aí fica unable to. Por conta desse aspecto, de se tratar de oposto de able to, você tem que tomar muito cuidado para não realizar a chamada dupla negativa. Não diga coisas como I am not unable to. Você já tem a presença da palavrinha not, que justamente embute na frase o sentido da negativa. Por que então você vai optar pelo formato negativo de able to, dizendo I am not unable to? Não diga coisas como I am not unable to. Você deve então optar por dizer I am, e aí vem a negativa, unable to, ou I'm not able to. Então evite usar a dupla negativa nas suas frases. Aqui no canal do Inglês no Teclado, a gente já falou sobre como utilizar can e could corretamente. São dois exemplos de verbos modais que expressam justamente o sentido de habilidade, talento ou capacidade. Então, qual é a diferença entre can, could e able to? A gente geralmente atribui a diferença entre essas três estruturas quanto ao contexto em que elas são empregados. Por exemplo, se a gente está falando de uma habilidade ou de um talento que alguém possui, de algum dom que alguém possui no atual momento, ou seja, se trata de uma realidade, é preferível você utilizar o verbo modal can. É por isso que a gente costuma dizer coisas em inglês como Can you speak English? Raramente você vai ouvir alguém dizendo Are you able to speak English? Não é que se trata de uma frase errada, mas a gente dá preferência ao verbo modal can nesses contextos. Você também pode perguntar em inglês Can you cook? Ou seja, você consegue cozinhar? Da mesma forma, no passado, você pode optar por could ou able to quando estiver falando de algum talento. Eu posso dizer, por exemplo, que aos 5 anos de idade eu já sabia falar inglês. O interessante, pessoal, que a gente costuma dizer na nossa língua, eu já sabia fazer isso, eu sei fazer isso. Já na língua inglesa não é comum a gente utilizar o verbo to know, que contém o sentido de saber ou ter o conhecimento quanto a algo, A gente, na nossa língua, na língua portuguesa, a gente também não diz assim, eu consigo falar inglês. Não, a gente costuma dizer, eu sei falar inglês. Então essa é uma diferença entre a língua inglesa e a língua portuguesa. Mas voltando ao que eu ia dizendo, no passado a gente pode utilizar could e be able to para falar de um dom que você tinha, por exemplo, no passado. Eu posso, por exemplo, dizer que aos 5 anos eu já falava inglês. O exemplo fica assim, I could speak English at the age of 5. Repetindo, I could speak English at the age of 5. Eu também posso dizer I was able to speak English at the age of 5.
Quando a intenção é falar de um feito, de uma conquista, de um desafio vencido no passado, ou seja, se trata de algo pontual, é preferível utilizar able to no passado do que could. É por isso que eu posso dizer em inglês: He was able to beat his opponent. Repetindo, he was able to beat his opponent. Eu estou dizendo aqui que ele conseguiu derrotar o seu oponente. He was able to beat his opponent. Então perceba que aqui se trata de um feito e de algo pontual. Estamos falando de uma luta. É por isso que é muito mais preferível você dizer he was able to beat his opponent do que optar pelo verbo modal could, que também expressa o sentido de coisa que aconteceu no passado. Então é isso, pessoal. Espero que essa explicação sobre como utilizar be able to tenha lhe ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, como de costume, eu gostaria de lhe pedir para deixar o seu comentário aqui embaixo, na seção de comentários. E também, por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal do Inglês no Teclado, se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no YouTube. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!